Olá, meu nome é Arthur e eu vou apresentar um processador monociclo simplificado que eu e minha equipe desenvolvemos para a disciplina de circuitos digitais, que é ministrado pelo professor Eduardo Barreri. O processador monociclo é aquele que, para toda instrução, ele toma o mesmo tempo para executar. Na verdade, o tempo da instrução que mais demoraria. Isso porque todos os seus componentes vão estar trabalhando sempre na mesma instrução durante um ciclo de execução. Esse processador está dividido em controle, memória de instruções, banco de registradores, ALU e memória de dados. O controle foi desenvolvido por mim, Arthur, Matheus e Paulo. A memória de instruções foi desenvolvida pelo Lucas e pelo Maurício. Os bancos de registradores e memória de dados pelo Gerson, pelo Gilmar e pelo Ian. E a ALU pelo Marcos e pelo Nicolas. Eu vou começar apresentando um caminho de dados desse processador. O primeiro componente que eu vou falar é o controle. Quando o processador é ligado, o controle já vai emitir um sinal para memória de instruções para que seja buscada a próxima instrução. No caso, a primeira. E quando essa primeira instrução for lida, uma parte dela já retorna para o controle, que seria o opcode. Com isso, o controle já será capaz de determinar o que os outros componentes devem fazer para aquele estado do processador. Ou seja, todos os flags do processador são definidos pelo controle, baseados na instrução que ele está executando e no estado que ele está. Outra parte da instrução vai direto para o banco de registradores. Inicialmente, o banco de registradores faz a leitura dos dados que estão nos registradores que a instrução pediu. Essa saída do banco de registradores vai ser enviada para a ALU. Quando a instrução é do tipo R, todas as entradas da ALU são provenientes do banco de registradores e o controle define que a ALU, que a operação da ALU vai vir da instrução, vindo por esse sinal aqui, dos bits 5 a 0 da instrução. Quando a instrução é do tipo I, os dados vão vir do banco de registradores e também da própria instrução, só que serão os bits 15 a 0. Esses dados serão para calcular um deslocamento na memória, dependendo da instrução do tipo I. Depois que a ALU faz a operação que ela deveria fazer para essa instrução, os dados são enviados para a memória de dados. Quando necessário, será feita a leitura ou escrita nessa memória. E, por fim, após a leitura escrita, quando necessário ou quando não necessário, esses dados voltam direto para o banco de registradores novamente, onde eles serão guardados no registrador. Como, por exemplo, uma instrução de adicionar. A ALU faz a soma do valor de dois registradores e o resultado dessa soma tem que ser escrito no registrador. Então, para todo ciclo, a instrução passa duas vezes no banco de registradores, uma para leitura e uma para escrita. Para memória, isso não necessariamente é verdade, que algumas instruções não vão utilizar a memória. Agora eu vou apresentar um programa que a gente desenvolveu. É uma instância, mas todos os programas que possuem apenas as instruções previstas na especificação funcionariam. Essas instruções que esse processador é capaz de executar são a instrução add, a instrução que é adicionar o valor de dois registradores e colocar o resultado em terceiro, sub, que subtrai o valor de dois registradores e coloca o resultado em um terceiro,
SW Store Word, que vai guardar o valor de um registrador na memória, e LW, que é Load Word, vai buscar um valor na memória e colocar em um registrador. O nosso programa é simples, mas utiliza todas essas instruções. Inicialmente, todos os registradores têm valores zero, então a gente precisou implementar uma instrução a mais, que é o add, que soma o valor de um registrador a um valor inteiro e guarda em um outro registrador. Então, inicialmente, com o add, nós atribuímos o valor 5 ao registrador 3 e o valor 6 ao registrador 4. Ao registrador 5, atribuímos a soma desses dois valores anteriores, que é 11, 6 mais 5. Esse 11 é armazenado no endereço 4 da memória. Esse 11 é o valor do registrador 5. Então, fazemos a leitura da memória depois, que é 11, no endereço 4, e colocamos no registrador 6. E por fim, 11, que está no registrador 6, é subtraído pelo valor do registrador 3, que é 5. Então o registrador 6 fica com o valor 5. E temos um comando aqui para finalizar o programa. Esse comando não existe, né, no MIPS, a gente criou ele para poder ter uma parada do processador. Pelo menos não existe com esse nome, que a gente colocou aqui, Excite. E em binário a gente colocou ele como 32 bits 1. Na verdade são necessários 6 primeiros bits 1. E essa aqui é a relação dos valores finais após a execução nos registradores e na memória. No registrador 3 tem que ser 5, registrador 4, 6, registrador 5, 11 e registrador 6, 6. E na memória endereço 4 com valor 11. Aqui abaixo a gente deixou o binário do programa, que é como o processador entende, e o hexadecimal, que é o que a gente vai carregar no processador, porque é como é feita a entrada no Logsim. São 8 caracteres hexadecimal. Então agora eu vou mostrar esse programa rodando no processador. Inicialmente eu vou abrir a memória de instruções e colocar o programa em hexadecimal. Verifico se o programa foi carregado. Eu vou ativar o nosso pulso, o clock, e vou colocar ele 16 Hz para fazer mais rápido. E vou ligar o processador. O LED indica que o programa foi executado. Então eu vou ativar a interface para a gente poder ver os valores que estão na memória agora. Inicialmente vou ver o dos registradores. Registrador 3 tem que estar com valor 4, 5, me desculpe, correto. Registrador 4 com o valor 6, correto. Registrador 5 com o valor 11, que no caso em hexadecimal é o B, e o registrador 6 com o valor 6, que é a subtração de 11 menos 5, correto. Na memória, o endereço 4, que já estava aqui na entrada, tem que ficar com o valor 11. Essa interface foi desenvolvida apenas para esse tipo de visualização, e ela é bem simples, é só informar os endereços que queremos. Então esse é o nosso processador. Valeu.